Nesse momento político atual, como que você avalia as nossas instituições políticas? Nós temos uma Constituição que basicamente distribuiu o poder de uma maneira muito fragmentária no Brasil, né? Por um lado, o presidente da República ele deve obter o voto de uma grande parcela da população, da maioria da população, que é uma população muito pobre, né? Quer dizer, o Brasil continua, embora tenha tido alguns avanços nas últimas décadas, o bem-estar da população brasileira é uma responsabilidade diretamente associada ao presidente da República. Então, ele tem que fazer medidas, né, que gerem um aumento do bem-estar e isso se dá por dois mecanismos básicos. Ou ele gera crescimento econômico, né, ou ele consegue alguns benefícios sociais que façam com que a vida das pessoas melhore. Por outro lado, o Congresso Nacional, com essa multidão de partidos políticos, de micropartidos políticos, ela basicamente representa os interesses das inúmeras corporações que há décadas ou há séculos vêm extraindo, né, do Estado as suas benesses. Então isso vai desde o Sistema S, passando pelos sindicatos, passando pela indústria, pelo setor financeiro. E então você tem esse confronto entre um presidente da República que tem que avançar uma agenda que beneficie o maior número de pessoas, que por serem muito pobres necessariamente exige do presidente uma agenda razoavelmente populista, vamos dizer assim, e por outro lado um Congresso que defende a si próprio, que significa a representação dos interesses corporativos extrativistas do Estado brasileiro, né? Quando o presidente é forte, ele consegue impor algumas das suas agendas ao Congresso e se torna um presidente razoavelmente bem-sucedido. Quando ele se fragiliza muito, foi o caso do Collor, pelos motivos que nós sabemos, mas também da presidente Dilma, que naufragou, seja na agenda do crescimento, seja na agenda de distribuição, ela se torna absolutamente passageira desse sistema político, né? Quer dizer, vítima desse modelo que a gente tem do presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão exacerbado nas últimas décadas. Quando nós montamos esse modelo lá em 1988, a expectativa é que nós teríamos 7, 8 partidos políticos e que um presidente eleito, muito embora não fosse ter uma maioria natural no Congresso, ele seria capaz de fazer algumas alianças e ter uma estabilidade, né? O que me parece é que uma série de medidas de natureza eleitoral fizeram com que criar um partido político tenha se tornado um bom negócio, especialmente o crescimento do fundo partidário, né? Então, as pessoas perceberam que, montando um partido, ela teria acesso, por um lado, a financiamento público, por outro lado, a espaço de rádio e televisão e, consequentemente, eles teriam algo a disponibilizar a um candidato eleito ou a um candidato que queria ser eleito. Então isso gerou o quê? Um crescimento exacerbado dos partidos. Hoje nós temos 28 com representação no Congresso e tem mais 35 na fila e que poderão fazer parte do Congresso. Porque é muito vantajoso mais para frente o balcão de negócios. Exatamente, porque você tem lá um slot, vamos dizer assim, na televisão, você tem um slot no Congresso e você vai negociar. Então, os presidentes eleitos, eles têm uma difícil missão para poder governar, que é compor uma base partidária a partir de interesses absolutamente fragmentários e, mais do que isso, quer dizer, interesses que são, eu tenho chamado e reenfatizado, de interesses extrativistas. Quer dizer, esses grupos são montados para extrair algum tipo de benefício do poder público. Diante dessa tua explanação, a gente fica aqui imaginando que a gente está tratando da situação, da realidade de presidentes / reféns de um Congresso. E aí, um outro assunto que não sai da pauta são as reformas. A reforma política, a reforma disso, a reforma daquilo, que nunca vão adiante. E eu pergunto a você se a resposta não é simples. Ou seja, quem aprova essas reformas, não interessa que elas sejam aprovadas. Essa seria a resposta, ou seja, as reformas não saem do papel porque simplesmente elas não interessam aos grupos que estão aí. O Brasil, a Constituição brasileira já está indo para quase 100 emendas, né?
Isso significa que os presidentes que passaram pelo Planalto tiveram alguma capacidade, sim, de impor ao Congresso um conjunto bastante grande de reformas. Quer dizer, você vai ter do governo Itamar e o governo Fernando Henrique, você teve todo o processo de desnacionalização da economia brasileira, todo o processo de privatização, você teve uma reforma do Estado, a modernizadora do Estado brasileiro, né? Na gestão Lula, você teve uma reforma relevante do Poder Judiciário, que está dando frutos agora nessas operações que nós estamos assistindo. Você teve uma reforma, ainda que tímida, relevante na área da Previdência. Ou seja, quando os presidentes são capazes de mobilizar o Congresso, né, e por quê? Porque eles têm forças das urnas e um certo consenso em torno do projeto de país que eles apresentam, o Congresso até que se torna, vamos dizer, maleável e capaz de levar essas emendas. Agora, quando não há um projeto de país claro, que talvez tenha sido o caso da presidente Dilma, ou seja, ninguém confia que para onde ela estaria levando o país era um bom lugar. E ainda mais, com os escândalos de corrupção que surgiram no final do seu segundo mandato e no final do primeiro mandato, me desculpem, e no segundo mandato, ela se fragilizou. E aí, então, a sua capacidade de governância desaparece, né? Então, o impeachment, que não é um voto de desconfiança, porque você tem que ter crimes de responsabilidade, etc., ele se tornou um mecanismo para que você afaste presidentes que perderam por completo a sua capacidade de governar. Quer dizer, não foi golpe, é isso que você está dizendo? Eu entendo que não, né? Eu entendo que não por dois motivos fundamentais, né? Quer dizer, em primeiro lugar, porque a violação da lei orçamentária que se deu por intermédio das pedaladas e também pela edição dos decretos, quer dizer, é um ato constitutivo de um crime de responsabilidade. Quer dizer, para mim isso está muito claro na lei de responsabilidade. Tá? E depois o processo foi acompanhado de uma maneira, eu diria, muito atenta do Supremo Tribunal Federal. Foram várias ações levadas ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo fez calibrações desse processo lá no primeiro momento, né? E ele vem acompanhando. Então, eu tenho muita dificuldade de chamar isso de um golpe, né? Ora, evidente que é um processo bruto, né? É um processo muito duro. A presença do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, à frente desse processo de um determinado momento, retira muito da sua legitimidade, né? Então, foi um processo de impeachment muito mais complicado do ponto de vista da sua legitimidade política do que aquele que nós assistimos no governo Collor, onde as autoridades que estavam no Congresso eram muito mais confiáveis, né? Onde o presidente havia um indício de benefícios pessoais dele, quer dizer, então, do ponto de vista da narrativa pública, a legitimidade ficou muito mais clara. Agora, essa situação que a gente vive, que é uma insegurança, de alguma maneira, com o nosso sistema judiciário, isso, de alguma maneira, abala os investimentos no Brasil? Olha, há uma guerra de narrativas políticas, né? Evidentemente que aqueles que estão sendo objeto dessas investigações, eles não simplesmente se defendem, aliás, muitas vezes você não vê uma defesa clara, factual, que isso não foi feito, né? Mas há uma tentativa de deslegitimar as instituições jurídicas que estão fazendo. É um tipo de guerra de narrativa a respeito da integridade do Estado de Direito no Brasil, tá? Isso é muito ruim, evidentemente. Quer dizer, gera uma ansiedade muito grande, as pessoas ficam com a expectativa, será que isso de fato está acontecendo? Exatamente. Parece que aponta por alguma fragilidade na capacidade do nosso judiciário resolver conflitos, não é? Né? Essa é a narrativa que um dos lados tem dessa história. Por outro lado, e esse me parece o lado positivo, é o fato de que num país onde a lei jamais foi levada a sério, né? Onde a lei sempre teve uma enorme dificuldade de, por um lado, a responsabilizar pessoas poderosas e, por outro lado, de proteger pessoas fragilizadas, né? Pessoas vulneráveis, que nós estamos assistindo uma capacidade jamais vista na história brasileira, né?
de agências como a Polícia Federal, como o Ministério Público, como a Justiça, de seguirem o curso de um processo de uma maneira bastante contundente contra os setores mais poderosos do país. Quer dizer, mas a lei já existia, né? não é? A lei já existia. Eu acho que aí há uma conjugação. Por que será que neste momento nós assistimos isso? É o que se pergunta. Tanto a lei já existia, como todos nós temos a crença de que também esquemas muito grandes de corrupção existiam. Se eram maiores, menores, essa é uma outra discussão, né? Mas nos parece que essa relação, por exemplo, de empreiteiras com partidos políticos é uma coisa tão antiga, é constitutiva do sistema político brasileiro, né? O que aconteceu, né, que levou a essa desestabilização dessas relações que vinham sendo naturalizadas ao longo de décadas? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Em primeiro lugar, quando você criou, concedeu uma autonomia muito maior ao Ministério Público em 1988, evidentemente que isso foi feito, mas as pessoas que lá estavam continuaram, né? Foi necessário haver uma nova geração de procuradores, uma nova geração de policiais federais que entendiam o seu papel distintamente daquele papel que as gerações anteriores tinham. Isso, né? Foi fundamental, parece. Eu acho que foi fundamental. Se você pegar todos os participantes dessas operações, são pessoas muito jovens, são pessoas que tiveram uma formação no exterior, né, que foram profundamente influenciadas, seja pela Operação Mãos Limpas na Itália, seja pelo modo como funcionam as agências de investigação nos Estados Unidos, né? Então houve uma mudança de cultura institucional por uma nova geração. Você vai ver outras operações surgindo em diversas regiões do Brasil. Quer dizer, nós já temos uma operação aqui em São Paulo, que é a Operação Zelotes, bastante contundente também. Verdade. Você tem uma outra operação em Brasília. Então, me parece que isso é mais o resultado de um processo que foi amadurecendo e ele tem o seu, vamos dizer, o seu grande momento, a sua grande apoteose com a Operação Lava Jato, mas existem outras. Uma segunda coisa que foi fundamental, e isso me parece muito importante, é a possibilidade das delações premiadas. Quer dizer, embora nós já tivéssemos no ordenamento jurídico algumas situações onde isso poderia ocorrer, na medida em que ela se torna uma peça central de investigação, a corrupção pela primeira vez passa a ser abalada, porque a corrupção é um crime danado, né? Onde a vítima é a última a saber que ela foi vítima. A vítima, sociedade, não sabe porque há um conluio entre aquele que está cometendo o crime, né, dos dois lados, né? O agente público e o agente privado que estão em conluio fraudando uma terceira pessoa que não tem conhecimento daquilo. E ele não é combatido, quer dizer, pelas ferramentas tradicionais, que é a vítima dizer que foi vítima no momento em que ela foi vítima. Quando nós somos assaltados na rua, você pode ficar abalado, mas você diz, olha, eu fui vítima. Tá? Agora, a corrupção não tem este momento, então ela é mais difícil e as partes são partes que estão em conluio. Então, sem que nós tivéssemos esse mecanismo novo, tá, que é a delação premiada e utilizada, sabendo utilizá-la, como esses jovens passaram a saber utilizá-la, nós não combateríamos a corrupção. Então, eu acho que esse é o segundo elemento. Essa lei deu uma arma que não existia no sistema jurídico brasileiro anteriormente e que, sendo bem utilizada, ela se torna extremamente potente, né? Se nós pegarmos grande parte das pessoas que estão sendo condenadas, essas pessoas foram condenadas porque descobriu-se documentos, porque descobriu-se as operações que fizeram, mas sem dúvida nenhuma o ponto de partida das delações foi fundamental para que você fizesse essa rede. E o terceiro elemento, ao meu ver, é uma própria mudança da sociedade brasileira. 2013 foi um momento catártico para a sociedade brasileira, onde também uma nova geração que foi forjada dentro da democracia, né, quer dizer, essa garotada que foi para a rua, ela estabeleceu que a relação com o poder público deveria ser distinta, né? Essa garotada foi para a rua com basicamente três demandas. Uma, de que aquelas promessas que estavam na Constituição de direitos, de serviços básicos de educação, de saúde, de transporte,
fossem correspondidas, né? Uma segunda demanda era para que a integridade dos representantes políticos se desse, ou seja, a participação dos partidos políticos naquelas passeatas foi defenestrada. Foi. Ou seja, era inadmissível. Não é disso que a gente quer Não, falar, não é? Né? E a terceira questão, que é muito importante, o surgimento de um movimento a favor da atuação independente do Ministério Público e da Polícia Federal, ou seja, exigindo que a lei fosse aplicada de maneira a todos. Então, eu acho que a conjugação desses três elementos, ou seja, um Ministério Público que teve uma mudança geracional, uma legislação que favoreceu o combate à corrupção, deu instrumentos efetivos para o combate à corrupção, e uma pressão popular que passou a tomar a corrupção como algo inaceitável, né? Isso gerou o momento que nós estamos vivenciando. Mas a questão da vigilância parece que é um fator decisório nisso tudo, porque você pode desejar e você pode não querer, mas se você que está atuando ali, que deve mudar seu comportamento, não tem a garantia que você está sendo vigiado ou que você está sendo checado, você não... Sem dúvida nenhuma, né? E as coisas funcionam, a palavra é horrível, dialeticamente, né? Na medida em que você consegue demonstrar que a lei vai ser aplicada de maneira absolutamente peremptória, né? As pessoas passam a crer mais na lei e exigir mais a sua aplicação. Isso vai fortalecendo a autoridade que aplica. É impressionante, né? E isso há vários relatos hoje de empresas que tradicionalmente se relacionavam de maneira bastante espúria, seja com o Estado, seja com os partidos políticos, que hoje entendem que isso não é mais possível, né? Isso é uma mudança de padrão fundamental. Então, exatamente sobre isso que você está falando, eu queria entender se o aumento da área de compliance nas empresas é um reflexo desse momento. Sem dúvida nenhuma. Nós assistimos isso até como partícipes, né, como uma universidade, nós vemos a demanda do setor empresarial por cursos. Quer dizer, hoje é uma demanda enorme por parte das empresas, que elas sabem que o custo de envolver-se em situações espúrias é muito alto, né? Seja da perspectiva da corrupção, seja da perspectiva da violação, por exemplo, de direito ambiental. E na medida em que essa legislação anticorrupção não é simplesmente uma legislação doméstica, ou seja, a União Europeia tem uma legislação muito abrangente a respeito de corrupção, os Estados Unidos têm uma legislação muito abrangente sobre corrupção. Uma empresa multinacional que haja de maneira espúria no Brasil, ela vai ter reflexos nas suas atividades econômicas na Europa, na Ásia. Então, o espaço está sendo constrangido, né? O espaço para que você use do seu poder econômico para a obtenção de vantagens indevidas está sendo constrangido. É um processo duríssimo, né? Por quê? Porque essa era uma cultura já arraigada, naturalizada em muitas sociedades. Agora, professor, a lei que limita a doação de empresas para a campanha, foi avaliada a ação de doações no Rio de Janeiro numa pesquisa, inclusive aqui da nossa FGV, encomendada pelo jornal O Globo, e essa pesquisa fez um cruzamento dos doadores da pessoa física, o CPF deles, com o das empresas. E aí se flagrou que os grandes doadores da física nas campanhas no Rio de Janeiro são executivos, enfim, pessoas que estão ligadas às grandes empreiteiras, aos grupos imobiliários e assim vai. Quer dizer, não conseguiu-se restringir ou criar uma contenção do poder econômico, que é o que se queria com a lei. Vamos dizer, essa arquitetura, né, que foi dada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, restringindo as doações por pessoas jurídicas, né, ela é muito problemática, né? Por quê? Porque se o objetivo inicial era reduzir a influência do poder econômico, né, e de fato as campanhas hoje estão menos irrigadas do que estavam, os valores caíram, né, os candidatos estão tendo mais dificuldade de fazer as suas campanhas como faziam no passado,
ela também criou uma janela de oportunidades para que pessoas físicas muito ricas e que, portanto, ligadas a essas pessoas jurídicas, continuem sendo e influenciando as campanhas. Só o volume que é menor, né? Mas elas continuam ainda tendo uma posição. Então, me parece que a calibração não é boa. Em segundo lugar, ela pode gerar um risco de aumentar o caixa 2, né? E o caixa 2 que será provido por quem? Por quem tem o dinheiro já sujo, né? Que é o crime organizado, por exemplo, né? Que é, não aí falando de dinheiro sujo, mas um dinheiro que não é contabilizável de maneira fácil, que são as igrejas, né? Então você cria um problema de que esses dois setores, né, que têm uma contabilidade, no caso, um setor que tem uma contabilidade constitucionalmente autorizada, que ela seja mais flexível, porque as igrejas, como têm isenção, todas as doações que recebem não são facilmente contabilizadas, elas possam ser investidoras, né, mas de que os seus fiéis possam ser doadores das campanhas, né, porque ela tem uma grande pressão, ela pode exercer uma grande pressão. Então, me parece que o arranjo que nós tivemos para tentar solucionar o problema anterior, ele cria outros problemas. O Brasil ainda não encontrou, não só o Brasil, quer dizer, porque esse é um problema nos Estados Unidos. Também? Sim, nos Estados Unidos a Suprema Corte deu uma decisão, que eu acho que é pior do que a decisão da Suprema Corte brasileira, quando ela entendeu que a doação de campanha é um ato de liberdade de expressão. Quer dizer, cada um pode vamos dizer, apoiar da forma que bem entender o seu candidato. Então, o fato é que as grandes corporações criam fundos para apoiar uma determinada ideia e esses fundos irrigam a campanha dos candidatos. Então, não é um bom modelo. Parece que o mundo não está conseguindo uma saída para isso. Só se fosse só campanhas públicas, não é com dinheiro público. Então, o problema dos fundos, igualmente. Isso, o problema dos fundos públicos, aí ele só vai funcionar se nós acoplarmos a duas coisas. Em primeiro lugar, termos um limite à criação de partidos, porque senão se torna um negócio, que é o que aconteceu no Brasil. Quer dizer, nós temos um modelo misto. Como o fundo partidário é muito rico, né, se torna um bom negócio abrir um partido. Se nós dois quisermos abrir um partido, conseguirmos contratar um bom escritório que seja capaz de coletar as assinaturas, você passa a ser um recebedor direto dos fundos públicos, né? E, além do mais, você ainda vai ter televisão, ainda vai ter rádio, e você pode negociar isso no momento em que seja necessário. Então, veja, esse modelo, se nós não tivermos uma restrição, e aí a restrição se dá de duas maneiras, quer dizer, ou cria-se uma cláusula de barreira séria, né? A cláusula de barreira significa que os partidos só poderão ter assento no Congresso caso eles consigam um número mínimo, 5%, por exemplo, dos votos, né? Senão, você vai criar, você vai incentivar essa linha de produção de criação de partidos. Ou você muda, o que é mais difícil, o modelo pelo qual o parlamento é constituído. Hoje nós temos o voto proporcional, né? Significa em estados grandes como São Paulo, uma eleição para deputado federal, você tem 70 vitoriosos, tá? São 70 cadeiras, essas pessoas têm que correr o estado todo para conseguir pequenos votos, então isto gera uma explosão de partidos. Se você reduz o tamanho do distrito, alguns países como Inglaterra e Estados Unidos têm distritos com um vitorioso, né? Então, e você reduz o gasto, inclusive. Você só vai fazer campanha ali e você vai ter um vitorioso. Então, ideias muito esquisitas tendem a não ganhar a eleição, porque você vai pegar 5% do eleitorado, 7%. Então, você tende a ter 2 partidos e 2 partidos mais ao centro, né? A Inglaterra, a mesma coisa, você vai ter 2, 3 partidos, todos eles mais ao centro. Ou você pode ter distritos com 4, 5 vitoriosos, então você tende a uma redução de partidos. Eu diria que o Brasil precisa, urgentemente, né, se ele quiser ter um sistema político mais estável, um sistema político mais efetivo, lidar com o problema do grande número de partidos. Tem uma fala sua, num dos artigos, que você diz que é preciso que a política seja capaz de reformar os sistemas eleitoral e partidário.
há interesse que faça essa reforma? De novo eu volto na minha... se eu não me engano, é um artigo onde eu uso uma imagem do Barão de Munchausen. Exatamente. Que ele cai com o seu cavalo no pântano e ele não vê como eu sair daquele pântano. Né? Ele tem uma ideia genial que ele se puxa pela cabeça e tira. Agora, isso é uma mágica que não está disponível. Ele puxa o cabelo? Ele puxa o cabelo e vai se tirando do pântano. Né? Essa não é uma mágica possível no mundo real. Você tem duas alternativas, uma que tem se discutido muito, que é a ideia de uma constituinte exclusiva, ou seja, se o próprio sistema político, que é beneficiário dessas regras espúrias que nós estamos presenciando, ele não tem interesse em se autorreformar, então você faz uma reforma por fora. Né? Você cria uma constituinte, seja ela exclusiva ou não, para reformar o sistema. Não é uma operação simples, porque criar uma constituinte passa pelo desejo dos próprios políticos de fazê-lo, tem que criar-se regras para essa constituinte, essas regras podem ser igualmente espúrias e depois você tem que acreditar que aqueles que serão eleitos serão melhores do que esses que serão eleitos. Nós não sabemos bem como isso ocorre, né? Alguns países que fizeram isso e eventualmente fizeram constituições muito positivas com esses processos, depois tem um problema, essas constituições vão ser operadas pelos mesmos políticos que vão pervertê-la ao longo do caminho. Então, eu tenho pouca crença num processo de uma constituinte exclusiva no Brasil, ainda mais num país que está balcanizado, quer dizer, um país que não tem um certo consenso para onde quer ir. O contrário, é um país onde a guerra de narrativas é muito dura e as pessoas buscam basicamente desacreditar o outro. Quer dizer, poucos são aqueles que estão engajados em conversar com o outro e buscar uma solução. O debate político hoje é um debate de exclusão. Quem não concorda comigo, quem é contra o golpe é inimigo, quem é a favor do golpe é inimigo do outro lado. Então, eu não acho que nós estejamos num bom momento para fazer uma constituinte. Né? Então, eu acredito mais, e aí vem o Barão de Munchausen de novo, que nós devemos ter uma saída que é incremental, né? Que vai ter momentos no Congresso onde você percebe que se não fizerem pequenas reformas, todo mundo irá perder. Né? Então, me parece que a cláusula de barreira hoje é algo que tem uma certa possibilidade de passar, porque os grandes partidos entendem que eles estão se esfacelando. E eles ficam muito na mão do outro. E eles ficam muito, por exemplo, quando se fala o baixo clero, quando se fala o centrão, essa coisa toda, o que é? É a perda de capacidade de governança do Congresso por parte dos líderes mais fortes. Bom, então, como ocorreu durante, por exemplo, o governo Fernando Henrique, ele passou uma cláusula de barreira, que infelizmente o Supremo declarou inconstitucional. Depois, eu acho que foi um equívoco, talvez o maior equívoco do Supremo nesses 20 anos. Mas, passada uma cláusula de barreira, passada uma reforma mais específica sobre doação de campanhas, ou seja, pequenas medidas, nós teremos uma próxima eleição melhor. Ficha limpa, por exemplo, foi um avanço brutal. Então, esse tipo de mudança, que eu estou chamando de incremental, é que talvez nos tire do pântano sem um truque de mágica, né? Mas demorarão e requererão uma enorme paciência da sociedade. Agora, na situação que a gente está hoje, a gente olha para o executivo que ficou meio de pernas para o ar. A gente olha para o parlamento, é aquele show que a gente viu na votação do impeachment, todo mundo passou a conhecer quem nos representa e foi um trauma para a sociedade. Aí a gente chega no judiciário, parece que está o que está de melhorzinho para o brasileiro. Aí eu pergunto, por tudo isso, o judiciário hoje, ele está sobrecarregado? Sem dúvida nenhuma. O judiciário está sobrecarregado por diversos motivos. O primeiro deles é porque a Constituição é uma Constituição muito generosa. Ou seja, ela ofereceu, e eu não digo isso como uma crítica à Constituição. Por quê? Porque sendo uma sociedade muito injusta, né, o Brasil, uma das suas características mais fundamentais é uma desigualdade que é profunda, né, é muito profunda. Entre as democracias, talvez nós sejamos a mais desigual de todas, né, e ela é muito persistente, quer dizer, é uma desigualdade que passa de geração a geração. Então, o Brasil é esse país profundamente injusto. Então, quando você faz uma Constituição, é evidente que essa Constituição tem que dar uma resposta a esse problema do país.
Na medida em que essa generosidade não é entregue na prática, ou seja, o Estado brasileiro não foi capaz de prover tudo aquilo que a Constituição a determina, gera conflito. E esses conflitos muitas vezes vão parar no judiciário. Então isso sobrecarrega. Quer dizer, todas essas ações sobre medicamentos, sobre planos de saúde, todas as ações... Não, parece que a salvação da nação brasileira está na mão do judiciário. Você não consegue com a política, aí você judicializa. E, ao meu ver, a judicialização ela não tem a capacidade de transformação daquilo que não existe, ou seja, fazer recursos brotarem do nada. Né? A judicialização ela serve, quer dizer, quando bem utilizada, para desestabilizar uma prática de não aplicação do direito. Vou dar um exemplo para ficar talvez mais claro. Você tem um problema prisional no Brasil que é dramático. Você tem superlotação, você tem prisões com gravíssimas violações de direitos, etc. Tá? E se você não toma uma decisão, os governantes vão prendendo pessoas e esquecendo que essas pessoas um dia saem piores do que entraram, porque as condições lá são bárbaras. No momento em que o judiciário entra, ele não tem capacidade de criar prisões, ou de resolver o problema econômico, ou de tirar o dinheiro da saúde para aplicar aqui, até porque daí ele geraria outros problemas. Agora, ele pode dizer, olha, se vocês quiserem continuar prendendo, né, vocês vão ter que soltar as pessoas que cometeram crimes menos graves, ou vão construir prisões. Desse jeito eu não permito mais que ocorra. Há uma decisão, por exemplo, da Suprema Corte Americana, de 1 ano e meio atrás, talvez, contra o Estado da Califórnia. O Estado da Califórnia é o Estado que tem o maior número de presos no mundo. Né? Então, assim, olha, vocês têm 3 anos para ou construírem prisões ou mudarem a legislação de maneira que as penas alternativas possam ser aplicadas. O que não pode é vocês quererem prender todo mundo que rouba um saco de batata frita e não construir prisões. Então, o judiciário ele pode criar o que eu chamo de curtos-circuitos na normalização da não aplicação da lei. Então, eu acho que há aí uma confusão. O judiciário é colocado no problema, que não foi ele que criou, e ele precisa saber como lida com esse problema. Então, mas quando o judiciário cria esses curtos-circuitos que você desenhou, ele não entra, ele não passa a ter um excesso de protagonismo? Vamos pegar um outro caso concreto que está acontecendo aqui em São Paulo, que me parece um bom caso desse tipo de curto-circuito. A prefeitura não construiu o número de creches necessárias para atender as crianças. Aparentemente, 300 mil crianças não conseguem o acesso à creche. Um tipo de decisão do judiciário seria o seguinte: construa as 300 mil creches em 1 ano, senão eu vou prender o prefeito, eu vou sequestrar o orçamento e vou determinar a construção das creches. Né? Você tem juízes que eventualmente fazem isso, mas isso cria um problema enorme, porque ele vai deslocar o recurso de algum outro lugar. Se ele tirar o recurso da prefeitura, a saúde vai ficar desassistida, o saneamento básico vai ficar desassistido. Então, isso me parece algo negativo. Os juízes não devem fazer isso. O que fez o Tribunal de Justiça de São Paulo neste caso, que é um caso monumental, né, de grande importância? Ele chamou a prefeitura, ele chamou o Ministério Público, ele chamou as associações de professores. Olha, nós temos um problema. Eu quero que em 3 anos vocês construam uma solução por esse problema. E nós vamos monitorar, vou criar uma câmara de monitoramento desse problema. Então isso engajou prefeitura, engajou professores, engajou pais, engajou as organizações não governamentais que cuidam da educação e o Ministério Público para entender que não é simples a solução desse problema. Mas você não pode simplesmente abandonar as crianças sem a possibilidade de ir para a escola. Então, com isso, o judiciário não é aquele que toma a decisão, mas é aquele que encaminha um processo, que cria um processo político pelo qual a decisão deve ser tomada. Então, vamos ver se eu entendi. Você está dizendo aqui que o juiz ele não é só aquele que distribui punições, é isso? Isso. Que ele pode apontar caminhos. Exatamente, ele pode encaminhar processos. Né? Veja, essa é uma função muito antiga dos juízes desde o direito romano, que às vezes nós achamos estranha. Então, os juízes talvez tenham que ser menos onipotentes, de achar que
porque eles dão uma decisão, mandam entregar lá um medicamento para um determinado paciente e isso resolveu a vida dele. Não resolveu, porque pode ter resolvido a vida daquele paciente, mas criou um problema para outros pacientes que ficam sem remédio. O que ele precisa é encaminhar processos para que a sociedade talvez melhore as circunstâncias. Agora, isso chama modernizar o judiciário, a cabeça do judiciário? Sem dúvida nenhuma, né? E isso sim, que algumas pessoas chamam, eu gosto do nome, né? É que os juízes precisam ser um pouco mais ousados em estabelecer experimentações sociais. Né? Quer dizer, ao invés de se ver, como você falou, como aquele juiz que dá uma decisão peremptória, faça isso, faça aquilo, e eventualmente esse faça é impraticável, né? Ou fazê-lo gera consequências muito ruins para o outro lado, no caso da luta orçamentária, por exemplo, os juízes têm que encaminhar processos pelos quais os conflitos distributivos, porque o que nós estamos falando aqui é de distribuição de recursos, eles possam ser feitos de uma maneira mais racional. Né? Por quê? Porque os conflitos distributivos na Câmara, quando se faz o orçamento de um município, se dá, como você falava, pelos parlamentares que estão tentando extrair recursos para os seus próprios interesses, para os grupos os quais eles representam. Né? Então, a entrada do judiciário, muitas vezes, ela serve para falar, o modo como vocês estão fazendo não está funcionando. Por que não está funcionando? Porque ele não está garantindo os direitos que estão estabelecidos na Constituição. Refaçam esse processo de distribuição. Agora, eu volto a insistir, na sua avaliação, a gente tem hoje uma sobrecarga no judiciário? Nós temos uma sobrecarga no judiciário, sim, né? Isso era uma das questões, quer dizer, os conflitos distributivos chegam muito ao judiciário, e nós temos um outro problema. Quando nós olhamos, o Brasil hoje tem cerca de 100 milhões de ações pendentes do Poder Judiciário. Né? Isso daria a impressão de que cada um de nós é parte, né? De cada dois, um de nós é parte num processo. Né? O que não é realidade. Né? Se você perguntar em torno de você, se todos aqui, então, um de cada dois de nós somos parte, não, eu não sou. Por quê? Porque você tem alguns litigantes que são sistêmicos. Né? Vivem assim. Eles vivem disso. Né? Quem são esses litigantes? Em primeiro lugar, o poder público. Tá? Então, existem algumas esferas do poder público, por exemplo, a Previdência Social, tem uma montanha enorme de litígio. Depois, a Receita Federal, ou seja, a cobrança de impostos, você tem também um uso muito grande, né? Não só no plano federal, mas também no plano dos estados. Quer dizer, alguns estados são muito litigantes, o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito litigante. Né? E depois você tem algumas áreas do setor empresarial que também são muito litigantes, especialmente a prestadoras de serviços de telefonia, né? E o setor bancário. Então, se você pegar, por exemplo, você tem um banco brasileiro que é responsável por cerca de 6% do litígio nacional. Né? Que litígio é esse? É um litígio de consumidor, de credor. Né? Então, na realidade, nós precisamos entender por que eles estão fazendo isso. Uma das leituras é que, como a justiça brasileira é muito lenta, ela demora muito, ela tem muitos recursos, alguns setores entendem que cometer certas ilegalidades pode não ser um mau negócio. Uhum. Né? E eu estou falando do poder público, que eventualmente uma municipalidade, ele cobra um tributo que é um pouco inconstitucional, cobra da mesma forma. As pessoas vão se revoltar, vão entrar com certas ações, ele vai perder e aí já acabou o mandato. E esses processos seguirão para o próximo candidato. Então, há gente que usa estrategicamente o Poder Judiciário para não cumprir com as suas obrigações. Né? E isto é que precisa ser mudado. Né? A decisão do Supremo, por exemplo, que foi no campo penal especificamente, de determinar a execução da sentença a partir da segunda instância, ela está acabando um pouco com esse jogo estratégico no campo penal. Nós precisamos agora trazer isso para o âmbito civil. Né? Ou seja, o Estado condenado em segunda instância tem que pagar, né? Ou tem que deixar de cobrar o tributo. A empresa A, B ou C que tem uma dívida fiscal
não consegue arrastar isso por 15 anos, sendo que os juros judiciais são muito mais baixos do que os juros de mercado. Então, é um bom tipo de empréstimo que está se fazendo. Então, há problemas intrínsecos ao processo brasileiro que fomentam... E aí, de novo, a gente volta a falar da reforma no judiciário? Quer dizer, isso vai bater na reforma do judiciário? Sem dúvida nenhuma, né? E a reforma foi feita, uma etapa da reforma foi feita, uma etapa muito importante, né? E agora nós temos outras partes a serem reformadas. O processo é que talvez hoje seja o principal objeto, né? Nós precisamos fazer um processo que não seja um incentivo àqueles que estão errados. O processo tem que ser um incentivo inverso. Quem erra tem medo de entrar no processo judicial porque ele sabe que ele vai ser punido. E eu estou falando aqui de questões financeiras, questões tributárias, não só de questões penais. O processo não pode ser o locus de conforto daqueles que aprendem a lidar com ele. Professor, queria só aqui ouvir a sua opinião sobre a questão da anistia do Caixa 2. Do ponto de vista legal, essa ideia de quem praticou Caixa 2 no passado, quando não era crime, a partir de agora ele não deveria ser punido? Quer dizer, essa é uma ideia do Gedel Vieira, que é ministro do atual governo? Eu teria discordância de dizer que não era crime, né? Quer dizer, há previsões, tanto na legislação ordinária como na legislação eleitoral, que estabelecem, né, que aquele que recebe um recurso e não notifica a Justiça Eleitoral, ele está cometendo uma infração legal, né? Isso é muito antigo, né? Eu não entendo muito essa lógica de dizer, não era crime, né? Ele não era crime com esse nome, mas a prática é uma prática ilegal, né? O que você está querendo fazer agora é deixar mais claro que Caixa 2 é Caixa 2, e você está querendo ampliar penas. A reforma que está em campo é essa. E o que se tentou fazer é acoplar a isso uma anistia, né? Então, me parece uma burla clara, né? E se você precisa de uma anistia, é evidente porque isso já era crime. Então, eu discordo da premissa de que não era crime. Acho que era crime, era um crime que talvez nós não dessemos muita atenção e que tivesse sido naturalizado, a prática tivesse sido naturalizada no Brasil, mas desde o mensalão, quer dizer, a decisão do Supremo foi muito contundente, né? Quando o então ministro Márcio Tomás Bastos propôs essa tese de que ali não havia nenhum tipo de crime, mas sim um processo de simplesmente formação de Caixa 2, né? O Supremo refutou. As condenações são uma demonstração clara dessa orientação que o Supremo seguiu, de que já vislumbrava ali um crime. Agora, eu gostaria de entender melhor, num artigo seu recentíssimo, na Folha de São Paulo, que você diz que as autoridades devem exercer autocontenção para respeitar a presunção de inocência. Eu gostaria que você explicasse melhor. Veja, nós estamos vivendo um momento bastante conturbado, né, da vida política. Pessoas estão estão sofrendo intervenções policiais, buscas e apreensões, conduções coercitivas, etc. Isso é parte do jogo. Quer dizer, num país que leva o direito a sério, aqueles que descumprem a lei têm que se submeter a esses tipos de processo. Então, eu não vejo nenhum problema. Quer dizer, eu não sou daqueles que vê uma grande conspiração na Operação Lava Jato, ou nada de errado assim. No entanto, me parece que nós devemos tomar alguns cuidados, né? A Constituição estabelece a ideia de presunção de inocência. Significa que qualquer um de nós, né, que tem atos pela vida e faz atos eventualmente questionáveis do ponto de vista da sua legalidade, pode ter sido não pagar corretamente o seu imposto de renda ou qualquer coisa do gênero, né? Nós podemos ser passíveis de algum tipo de sanção, né? Agora, essa sanção deve se dar após a condenação. Até que eu seja condenado, ao meu ver, os órgãos de coerção, polícia que vai indiciar, né, o Ministério Público que vai denunciar, deve fazê-lo. É evidente, né, que o Ministério Público, quando acusa alguém, ele vai ter que explicar publicamente, olha, estou acusando o governador tal porque nós temos indícios de que ele cometeu tal crime. Então, é natural, isso não fere a presunção de inocência.
No entanto, não se deve exacerbar a culpabilidade, seja do ponto de vista da retórica pública, descrever como se aquilo tivesse sido feito com grande, vamos dizer, fanfarrice, se ainda não houve a condenação. Então, o que eu estou chamando de autocontenção é no momento que as autoridades que têm um enorme poder, polícia, Ministério Público, façam o seu trabalho, indiciem as pessoas que devam ser indiciadas, que eles entendem que devem ser indiciadas, denunciem essas pessoas, no entanto, se contenham para expor essas pessoas no máximo necessário para o exercício da sua função. Se eles fizerem disso um espetáculo, eles estão violando a ideia de que essa pessoa tem a sua presunção, a sua inocência presumida. Agora, o senhor acha que em algum momento a Lava Jato desrespeitou o direito do investigado? Olha, a Lava Jato é uma operação vastíssima, né? É uma operação enorme, o número de investigados é muito grande, né? A Lava Jato é uma operação que tem sido acompanhada de muito perto, seja pelo juiz de primeira instância, o juiz Sérgio Moro, pelos juízes de segunda instância, o Tribunal Regional Federal no Rio Grande do Sul, quer dizer, todos os atos que eventualmente alguém tem alguma dúvida, recorre-se ao Tribunal Regional Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Então eu diria, se há uma operação que tem sido fiscalizada por instâncias judiciais, é a Lava Jato, né? Nesse sentido, evidente que algum abuso pode ter ocorrido, como em operações dessa escala ocorrem, mas o judiciário está lá até a última instância para coibir esses abusos, né? Então eu diria que, em regra, me parece uma operação muito consistente, né? E uma operação que está sendo submetida a um duro escrutínio pela sociedade brasileira, pelos grandes advogados que estão envolvidos nela e pelo Poder Judiciário, que tem coibido eventuais atos. Se você me pergunta, existem alguns atos que você acha que exacerbaram? Sim. Eu acho que algumas divulgações, por exemplo, que estão se chamando convenientemente de informações que são divulgadas, né? Algumas não poderiam, porque os processos estão em sigilo, né? Então, alguém está falhando aí, alguém está falhando em algum nível, seja dentro do Ministério Público, seja dentro da polícia, né? E isso pode constranger. Agora, professor, uma coisa que todos nós que não somos do direito, que a gente quer entender, o ex-presidente Lula diz que não há provas contra ele, que ele desafia quem vai trazer provas contra ele e tudo mais, que vai a pé se entregar e tudo. O Ministério Público apresentou denúncia que foi acatada pelo juiz Sérgio Moro. O que é uma prova num processo como esse? Precisa ter lá a digital do ex-presidente Lula na porta da casa, do apartamento? O que é uma prova que satisfaz a justiça? Qualquer réu tem o direito de dizer isso. É natural que os réus façam isso, desde que o homem é homem, né, de se defender e negar que tenha feito algum tipo de coisa. Então, eu tomo esse tipo de fala como absolutamente natural. Quem acompanha o Poder Judiciário vê que isso acontece todos os dias e não seria diferente, portanto, não há nada de condenável na pessoa se comportar dessa maneira, né? Já, como eu disse, me parece problemático quando você acusa, né, as instituições de aplicação da lei de estarem furtando os seus direitos, de servirem a uma grande conspiração, especialmente se você não tiver prova, né? Então, esse já é um tipo de defesa que eu acho que é um pouco mais complicada. Bom, tua pergunta objetivamente, né? O que é prova? Você tem provas circunstanciais, né, que são aquelas provas que derivam de um conjunto de informações que você obtenha por intermédio de delações premiadas, de conversas, etc. E você tem provas documentais, né? Essas provas são aquelas provas onde você, por algum tipo de ato objetivo, ou seja, uma conta corrente que recebeu um recurso específico, aí você tem uma prova muito contundente. Agora, você precisa, muitas vezes, para que essa prova sirva, explicar por que aquele dinheiro veio daquela conta.
E isso depende de um conjunto de provas circunstanciais. Olha, porque essa pessoa era uma autoridade, porque ela tinha a capacidade de definir se o contrato seria ou não seria feito, e, portanto, você tem uma narrativa que explica por que aquilo é uma prova. Né? Porque, afinal, você, por exemplo, qualquer um de nós recebe um imóvel de presente. Puxa, eu posso ter um tio generoso que me deu um imóvel de presente. Agora, se eu sou uma autoridade pública, eu tenho a condição de definir se aquela empresa do meu tio contrata ou não contrata. Bom, então aí eu vou montar essa narrativa de que ali o que ocorreu não foi a generosidade de um tio com um sobrinho, mas foi um ato ilegal. Né? Então, é uma conjugação. Provas circunstanciais são provas. São provas. Né? Elas serão quanto mais robustas, na medida em que elas possam indicar provas objetivas que as consolidem. Né? Então, essa me parece que é a noção. Uma operação como essa, que tem as delações premiadas como um dos elementos muito contundentes, ela cria uma montanha de provas circunstanciais. Né? Que são provas onde você diz que viu, que soube, que a pessoa estava. Agora, a própria lei, né, da delação premiada, ela determina que essas provas por si, nesse caso, não poderão sozinhas gerar uma condenação. Quer dizer, você vai ter que conseguir outros tipos de prova que gerem isso. Então é isso que nós estamos vendo no Brasil. A junção desse volume monumental de provas circunstanciais com a obtenção de provas documentais para que nós fechemos esse enredo e aí se consiga, então, a condenação das pessoas. Para encerrar, na sua avaliação, existe algum risco do que a gente está vivendo retroceder? Sim, infelizmente. Né? A história da Operação Mãos Limpas na Itália é um pouco essa narrativa. Né? Foi uma operação muito contundente, onde o poder do Judiciário e do Ministério Público também foi fundamental para desbaratar uma série de esquemas de corrupção que se tornaram sistêmicos, né? Mas na medida em que o grupo que alçou o poder era um grupo talvez mais corrupto do que aquele que tinha sido apeado do poder, ele começou a operar para retirar as prerrogativas, vamos dizer assim, dos órgãos de investigação. Então, na Itália, nós assistimos um retrocesso. Né? Me parece que no Brasil não há uma clareza de que está tudo seguro. Né? Então, isso continuará como um processo. E quem está sendo acuado nesse processo vai usar do seu poder para buscar revertê-lo. Né? Daí, acho que a frase é sua, quer dizer, toda a vigilância é fundamental. Né? Quer dizer, a sociedade brasileira tem que saber se nós vamos conseguir fazer com que esse processo se transforme, não num evento, né? Mas numa condição estrutural do funcionamento do sistema brasileiro. Né? Eu vejo do lado positivo, quando nós falávamos, por exemplo, das empresas. Muitas empresas que estão se reorganizando. Né? Elas sabem que agora, para continuar atuando, elas vão ter que se comportar de uma outra maneira. Infelizmente, parece que nós não assistimos essa remodelação no plano político ainda. E a Operação Lava Jato, em alguma medida, é fruto disso, de políticos que não perceberam que o país mudou. Eles não perceberam que tinha uma lei de ficha limpa, eles não perceberam que existia uma lei de delação premiada, eles não perceberam que tinha uma imprensa fortíssima e continuaram praticando. Quer dizer, mesmo depois do mensalão, muitos deles continuaram operando. Por ignorância, talvez? Eu não sei se por ignorância ou por entender que a impunidade prevaleceria no final. Quer dizer, eu acho que todos sabiam, mas isso é uma coisa que me gera certa perplexidade. Quer dizer, como depois do mensalão, como depois das jornadas de 2013 da garotada na rua, de tudo isso, as pessoas continuavam operando, algumas delas operando de dentro da cadeia. Né? Então, a ideia de que talvez o raio não caia duas vezes no mesmo lugar, né? Caiu duas vezes no mesmo lugar
e isso certamente vai gerar uma mudança de comportamento. Mas o sistema político tem tido um efeito mais retardatário do que o restante da sociedade brasileira.